É, acaba a valentia de um homem quando a mulher que ama vai embora. Tanta coisa muda nessa E melhora a fada confiança. E melhora a economia. A melhor parte agora. Diz que faz e acontece, que não tem medo de nada. Levanta a voz, fala alto, maltrata a mulher amada. Quando ela cisma e vai embora, a montanha se Já tem uma... Bom, um dos grandes desafios que você tem hoje em dia é essa crise política, que não é uma característica brasileira, é uma característica internacional, criando cenários absolutamente imprevisíveis, né? Porque a crise de um país se reflete no outro. Você tem uma onda protecionista de um lado, uma onda conservadora de outro, que acaba provocando uma dificuldade enorme aí em definir cenários globais. Nós estamos aqui com o Jorge Mortean, que é professor do curso de Relações Internacionais da FAP, e o Matheus Borella, que é diretor do Comitê de Jovens Empreendedores da Federação das Indústrias de São Paulo. Vou tentar entender um pouquinho aí como que está esse jogo hoje, especialmente em função das eleições na Europa e das outras que vêm por aí. Jorge, a França, eleições na França, aliás, a França, como é que você vê o desdobramento das eleições lá? Olha, eu vejo sim um cenário mais conservador, ou seja, um cenário de vitória mais rígido, justamente porque a Europa em si passa por momentos mais austeros, tanto em formulações de políticas voltadas a mais ao âmbito social, quanto principalmente econômica, né? O sonho da União Europeia, a União Europeia ela nasce como um mercado comum econômico, né? E ela tenta se transformar em uma amálgama mais política, dando uma cara mais cidadã para os países envolvidos. O problema de raiz geopolítica, digamos assim, eu falo isso com propriedade, que geopolítica é a minha área mesmo de estudo. Então, esse problema vem de que a Europa não tem congruência, né, étnica e linguística. E isso também reflete como ela se relaciona com díspares, né, para fora das suas fronteiras. Então, se o sonho europeu ele se barra no euro, né, com muitos países, inclusive, tendo projetos, ou de fato, que nem foi o Reino Unido, abandonando o barco, digamos assim, do sonho econômico político europeu. Então, quiçá nessa onda com desespero, qual seria o relacionamento da Europa com o encrudescimento político agora, por exemplo, do Oriente Médio, que é uma região da qual os europeus sobrevivem em termos de soberania energética, não só europeus, também como norte-americanos, por isso, inclusive, até o envolvimento muito dos Estados Unidos em conjunto, né, e da Europa para com o Oriente Médio, por exemplo, e também para com a Rússia, né, que é a sua grande disputa geopolítica em termos eurasianos. Tá. Mas, dentro desse imbróglio aí, do início de práticas protecionistas também, como é que você está vendo esse mercado para os produtos brasileiros do Oriente Médio? Olha, o Oriente Médio ele sempre teve uma demanda, ele sempre exigiu muitos produtos de matéria-prima, commodities que a gente fala, né? Tanto agrícolas quanto minerais. Minerais no sentido de alguns minérios, porque é mais o Brasil que tem essa demanda de petroquímicos deles, né? Esse jogo um pouco troca. Mas quando a gente fala de agropecuários, é uma demanda histórica já. No Brasil ele sempre teve uma grande participação, tanto na cadeia do complexo de soja, de grãos como um todo, e também na área de proteína animal, como carnes e tudo mais. Não suínos, porque a maioria desses países são islâmicos, que não permite o consumo da carne suína, mas grande parte de toda essa região ela tem um consumo histórico. Inclusive a gente vê esses casos de, por exemplo, barreiras ou tipos de ações protecionistas da Rússia, por exemplo, rejeitando a carne brasileira. O primeiro país que vai e pega essa sobra é o Irã, por exemplo. Então existe uma simbiose muito interessante, ainda que alguns possam até criticar em relação a baixo valor agregado, mas se você olhar a agregação de valor dentro da cadeia do Brasil, você tem uma agregação interessante, por exemplo, que é aquela máxima que o pessoal fala do setor, que um grão de soja às vezes tem mais tecnologia embarcada do que um iPhone, se a gente olhar a cadeia como um todo. Então existe A tecnologia que você fala, do ponto de vista até chegar na agregação biotecnologia, nanotecnologia, maquinário, investimento pessoal, toda essa tecnologia antes da cadeia e dentro da cadeia, né? Geoprocessamento, questões envolvendo... hoje em dia a gente vê uma grande evolução das startups do agronegócio,
que reduz essa simetria de acesso à tecnologia. Que tipo de startup que está... Olha, hoje você tem startups desde a área de imagem, você tem diagnósticos por drones, que você consegue avaliar, faz um diagnóstico imagético do campo, fazendo que, olha, eu preciso de mais insumos para esse talhão especificamente, aquele menos, aquele mais. Chegou nesse nível de detalhamento? Nesse nível, inclusive com um feedback, um sistema de resposta pelo próprio celular. Tá. Isso gera inclusive uma agricultura mais sustentável, porque na medida que você aplica para certos talhões mais e outros menos, você não tem tanta aplicação de uma madeira quase que passando uma régua média, tem menos sobra, menos despesa, menos gasto. Matheus, a imagem do Brasil, quer dizer, se a gente fosse ver o Brasil como um produto, a imagem sempre teve um papel relevante até para a abertura de negócios. Nós tivemos durante um longo período assim, o Brasil como um país muito querido mundialmente, aí, modo de ser brasileiro. E depois de Lava Jato e tudo, dá para sentir uma mudança? Isso está afetando os negócios? Olha, existe ainda o Brasil com aquele soft power diplomático, né? O Brasil ele consegue transitar desde Palestina com Israel, com Irã, com os Estados Unidos. Então existe esse chamado soft power que a gente diz na linguagem diplomática pública e empresarial, que ainda persiste. Eu acho que só cresceu, de certa maneira, porque uma vez que tiveram grandes jogos no Brasil, o Brasil conseguiu realizar bem, apesar das dificuldades internas, domésticas. Mas quando você se refere exatamente a essa imagem, quando a gente fala da Lava Jato, por exemplo, existem dois lados. Existe um lado que olha pelo copo vazio e outro lado que olha pelo copo cheio, né? O copo vazio diz, puxa, realmente o Brasil é um país que a corrupção ela se mostrou completamente ligado a todos os setores da sociedade. Né? Isso pelo lado do copo vazio. Do lado do copo cheio, a gente vê uma série de países elogiando as ações de autopunição, de autoavaliação, de autoavaliação da política nacional em relação a preceitos aí de comando e controle do próprio Estado, que em tese deveriam ser, depois de todo esse processo, mais aperfeiçoados pela sociedade. Então, existe uma visão, no meu ponto de vista, eu acho positiva. Eu acho que o Brasil ainda tem muito a crescer do ponto de vista de sua relação internacional. Então, se o Brasil souber diplomaticamente usar esses pontos a seu favor, eu acho que é positivo. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Você tem esse negócio das novas empresas, os novos empreendedores aí da FIES. O que são esses novos empreendedores? Quais são as áreas preferenciais que eles estão desenvolvendo seus negócios? Olha, existe, eu acho que o grande ponto é a inovação. Né? Hoje a gente vê um movimento de startup que fala, né, que são aquelas pequenas empresas por jovens de tecnologia, geralmente, que são uma saída, uma alternativa muito frente à economia, que está em crise, a gente tem que fazer alternativas para o empresariado, e também com uma forma de atender a uma dinâmica muito crescente que a tecnologia trouxe. Hoje você tem desenvolvimentos tecnológicos que ocorrem em faixas de 5 anos que antigamente corriam em 50 anos. A gente vê, por exemplo, a tecnologia de informação, que são setores que cresceram muito rapidamente. Então, geralmente o que a gente analisa são jovens que estão cansados de um movimento empresarial, às vezes, muito restrito, muito fechado, e querem fazer organizações orgânicas, ou seja, do ponto de vista com menos hierarquia. E como é que é o conflito de gerações aí? Olha, existe o conflito, existe o relacionamento. Né? Então, alguns entram em choque e outros se relacionam mais. Mas quando a gente fala as gerações elas tendem a, no caso do Brasil, que a gente vê a geração dos mais idosos crescendo muito, ou seja, o topo da cadeia aumentando e a base diminuindo, você tem que ter uma relação, senão... Eu estou falando, mas no âmbito da Fiesp, os velhos empresários. Sim, a gente e a rapaziada. uma abertura interessante, inclusive nos conselhos superiores, é um ambiente bem interessante de troca, porque ainda mais agora que a gente está vendo muita questão da indústria 4.0, que é uma revolução aí que está tendo não só no Brasil, como em todos os países industriais, que você tem uma extrema manufatura extremamente avançada, onde a questão da mão de obra acaba tendo uma perda no seu posicionamento frente à tecnologia. Então, eu acho que é quase que um assunto obrigatório a se discutir. Jorge, essa questão da corrupção dos negócios, você tem essa questão das empreiteiras brasileiras, que ficou bem demonstrado aí, o papel diplomático, mas também o papel da corrupção em diversos países. Mas como é que atuam, por exemplo, as empreiteiras chinesas, americanas, as petroleiras americanas? Como é que é esse brincamento entre corrupção e negócios no Oriente Médio?
Olha, no Oriente Médio é mais, claro, é muito mais sutil do ponto de vista midiático, mesmo porque na maioria dos países há um controle muito rígido, né, das comunicações. Então, primeiro que isso não chega a ser um escândalo para com as sociedades, porque muitas vezes não se sabe. Isso nós temos aqui em conta por conta da nossa mídia ocidental, que, claro, atende outros interesses, então convém, inclusive, principalmente interesses políticos, convém estourar essas notícias do lado de cá. Claro, há sim um jogo, né, digamos, de poder, justamente por conta do contrelado tal dólar com relação à exploração petrolífera. Por exemplo, eu dou um exemplo da exploração iraniana, né, que ela é totalmente baseada na tecnologia chinesa hoje. Ou seja, os chineses entraram no Irã, aproveitando que o Irã, desde 79, não comercializa com os Estados Unidos, que era um grande aliado ali, tecnológico, principalmente das suas indústrias de hidrocarboneto. Então, após a guerra Irã-Iraque também, nos 80, os chineses entraram no Irã para suprir essa demanda de reformas de refinarias, expansão. Então, ou seja, você está falando de dois regimes fechados, né, que tem economias punjantes. A China, então, nem é desnecessário falar, né, o quão, e principalmente os chineses por absorção de tanta demanda energética. Claro, tem aí um caráter político de exclusividade e com certeza deve haver aí algumas nuances políticas que nós não sabemos e que, claro, eu lembro que um dia eu peguei um avião em Teherã e fui descer em Ahvaz, que é a capital da província petrolífera deles no Golfo Pérsico, do Khuzestan, que é na fronteira com o Iraque, e tanto no voo da ida e de volta, eu era um dos únicos ocidentais ali, e poucos também ali iranianos. O voo estava 80% lotado de chineses, para você ver todo lado, né? E principalmente num setor econômico tão estratégico ao PIB iraniano e, de certa forma, ao PIB chinês, e que segura, né, de certa forma, todo o levante econômico asiático. E como é que faz a Rússia com uma decadência econômica e, ao mesmo tempo, com um protagonismo diplomático aí bem agressivo? Isso reflete muito do desespero daquilo que a União Soviética, por hora, já teve, né, que era muito mais que a influência militar. Ou seja, havia subsídios econômicos para todos os países que ali pertenciam ao bloco soviético. Querendo ou não, a Síria, a gente volta ao tema do Oriente Médio, a Síria foi o único bastião soviético / russo em termos de apoios diplomáticos que sobrou ali de todo esse mundo do norte da África, Oriente Médio e Ásia Central. Ainda que a Ásia Central sofra bastante influência da Rússia, já houve mais traços políticos, por exemplo, uma base aérea norte-americana no Quirguistão, outra no Uzbequistão, enfim, trocaram uma pela outra deixou de existir, mas enfim, já houve uma aproximação da Ásia Central muito forte com o Ocidente. O norte da África, de certa forma, por também ter sido colônia europeia, a Rússia tentou chegar de forma contundente no Egito, muitas vezes, ou na Líbia, né? Então, com a queda e mudança desses regimes, ou seja, todo o dinamismo político regional fez com que a Rússia perdesse a sua influência direta, política, econômica, e só sobrasse a militar, que também tecnologicamente está defasada. A gente vê a dificuldade que estão tendo os russos em apoiar logisticamente o governo do Assad contra o Estado Islâmico nessa guerra civil. Matheus, você está falando aí na quarta Revolução Industrial. Eu vi que você fez poli também. Eu estou com a minha vice-caçula, passou na poli esse ano, ela está quase louca com os aplicativos, com o uso de novas tecnologias e tudo. O ensino de engenharia no Brasil, ele está em linha com o que está acontecendo no mundo em termos tecnológicos? Olha, essa pergunta é fantástica, porque eu acho que muita gente já sabe um pouco da resposta, né? Assim, o Brasil ele tem uma
Existem escolas muito ligadas a esse setor, como por exemplo a Poli, você tem professores e linhas de pesquisas que estão antenadas nesse sistema, mas existe ainda assim, uma distância enorme quando a gente fala, por exemplo, de engenheiros de computação, por exemplo, no Brasil. Você tem, hoje em dia você vê países que no ensino médio você ensina programação. No ensino fundamental você ensina programação para as crianças. É como se fosse uma linguagem como o inglês. O português é uma linguagem de programação, porque cada vez mais a gente vai estar integrado a máquinas, no sentido positivo, né? Pelo menos é o que se espera aí desses novos engenheiros aí. Mas existe sim, no meu ponto de vista, um grande déficit aí que o Brasil precisa investir na importância desse setor, para que a gente pare de ter essas fugas de cérebros que existem há anos no Brasil, em diversos setores, né? Onde a gente vê programas sendo cortados de incentivo à ciência sem fronteira, por exemplo. Claro que tem uma restrição orçamentária, mas que impacta muito na formação e no intercâmbio brasileiro de estudantes de graduação, por exemplo. Isso também reflete em bolsas de pós-graduação e tudo mais que devem ser olhadas com mais atenção. Jorge, a Embrapa, num certo período, ela foi utilizada, inclusive, nesse soft power brasileiro aí, para... Como é que a penetração dela ela continua ampliando? E por que nós não conseguimos criar um grande complexo, uma grande empresa tecnológica aqui? A Embrapa, sim, ela tem sim sua penetração. Ela, claro, não houve uma expansão assim tão significativa nos últimos anos, mas digamos que na última década, sim, nós conseguimos fechar vários acordos em termos de diplomacia pública visados à tecnologia, à expansão de tecnologias de biotecnologia, né? Agrárias principalmente. Então, por exemplo, há um caso famoso de Guiné-Bissau, pena que Guiné-Bissau, infelizmente, sofre, uma ex-colônia portuguesa, eles falam português, por isso também essa aproximação cultural, é um país no oeste da África, ali embaixo do Senegal, e é um país pequeno, de 1,5 milhão de habitantes, e infelizmente politicamente muito instável, né? São golpes atrás de golpes, mas enfim, teve um governo, o último governo eleito, necessitou da ajuda brasileira para tentar desenvolver algum tipo de tecnologia com o bioma nativo da região, que é um bioma muito parecido, inclusive, com a Mata Atlântica, é muito tropical, úmido. Então, a Embrapa, com seu know-how, ela se espalha por essa faixa tropical na África, sobretudo, de expansão. Há colaboração também na América Central e com outros países aqui também, mais próximos do Cone Sul. Então, a gente teve uma época em que muitos empresários agrícolas aqui, os engenheiros e outros, eles foram para a África, quando começou aquele ensaio de civilização do etanol, e o que deu essa experiência? Olha, bom, eu acho que tem um ponto interessante também que dá para fazer um gancho nisso, que foi a criação pelo Itamaraty dos adidos agrícolas. Se expandiu mais isso, né? Hoje a gente tinha alguns adidos, tinha um adido comercial, militar. O agrícola foi uma novidade que está dando um resultado interessante. Foi, se eu não me engano, no final do governo Dilma, do segundo mandato, no final do primeiro mandato. Eu realmente não saberia dizer exatamente. Mas esse período recente. Agora, se for pegar a vocação brasileira, durante o tempo se pensava na indústria de petróleo, aí se pensava no próprio etanol. Você teve algumas empresas aí de tecnologia que andaram se soltando um pouco aí. A presença brasileira hoje, fora do Brasil, no Oriente Médio, o que é o Brasil hoje para eles? Eu acho que, bom, posso comentar, começar e o Jorge também complementa. Eu acho que assim, o Brasil ele tem um apelo muito interessante quando a gente fala da bioeconomia como um todo. E quando eu falo bioeconomia, eu não falo só agrícola, eu falo biotecnologia, medicamentos biológicos, uma série de produtos, né, que isso já é também um resultado do avanço agrícola que o Brasil teve, também do avanço de saúde e também de questões ligadas ao manuseio do bioma brasileiro. E também, quando a gente olha também o Oriente Médio, a gente vê as franquias brasileiras fora do Brasil, você tem um grande... de cara você vê que as principais estão ligadas ou a modo de vida, por exemplo, moda, a
questão da moda, a questão da alimentação, a marca Brasil muito mais ligada também ao aspecto humano, né? Tá. E claro que a gente tem aí grandes... Descolados. Exato. Também tem a questão, por exemplo, a Embraer, que recentemente anunciou que vai inclusive fazer um carro voador com a Uber, né? Então, assim, existem pontos de disrupção no Brasil que são muito grandes também, de altíssima tecnologia. Precisamos recuperar a autoestima aí, né? E todos chegam lá no Oriente Médio, ou seja, nós exportamos, desde a Embraer exporta, né? Aviões para várias companhias ali da região, até chegamos com franquias de frozen iogurte, né? Iogurte mais requintado, digamos assim. E chegamos com Havaianas, A parte de tecidos, uma época havia algumas indústrias de Santa Catarina que andaram montando sistemas de franquia também no Oriente Médio, só que persistiu ou a invasão chinesa é mais forte? Olha, persiste pelo valor agregado. Em alguns países como Turquia, o Líbano, sim. A nossa indústria têxtil tem um grande interfluxo de comercial com a região, principalmente com o Egito, que o Egito é um grande produtor de algodão e também nos é um grande fornecedor, um dos maiores. Então há esse intercâmbio, sim. E nós conseguimos agregar valor e voltar a grandes mercados, a grandes praças. Você tem Istambul, Dubai, Beirute, Tel Aviv, ou seja, que são grandes cidades, propriamente Teherã, ricas, né, que podem absorver acho que o Brasil, por exemplo, tem o maior complexo industrial alemão fora da Alemanha, né, que fica aqui na região de São Paulo, Campinas. Eu acho que assim, o Brasil, como você comentou, essa coisa do otimismo, eu acho que é preciso a gente lembrar que o Brasil tem ainda, o Brasil não é o fim, né, do Brasil, essa coisa. Eu acho que existe um movimento ainda o brasileiro é um pouco que quer produzir, que quer inovar. A gente vê inovações, por exemplo, no caso olhando o agronegócio agrícola, né, inovações no campo que são diversas patentes que a Embrapa possui nesse setor que são referências. Eu acho que tem setores aí, quando a gente olha aspectos até da própria parte petroquímica, de águas profundas, que a Petrobras é uma referência. Eu acho que existe e vai existir bastante coisa para a indústria. Falta só o Brasil se reencontrar consigo mesmo. Eu acho que é uma questão mais de autoanálise. Você falou da Copa do Mundo, foram eventos muito bem organizados. Sim. No entanto, a percepção que se passou aí da mídia é que tinha sido um fracasso. Isso aí é um problema sério aí para... Bom, Jorge, Matheus, muito obrigado aqui pela presença na sala de visita aqui. Obrigado. E a gente está lançando esse projeto de discussão de políticas públicas, fica à disposição para vocês também. Ótimo, excelente iniciativa. A gente conversar com vocês para ver os temas aí que vão ser levantados. Muito obrigado. Como é que é a constituição dos grupos de influência dentro do Senado? Porque a gente de fora aqui percebia uma dobradinha muito influente aí do Renan e do Romero Jucá. O Jucá parece que aderiu completamente aí a esse modelo Temer, o Renan resistindo. Como que são os grupos que compõem hoje, os grupos majoritários de influência no Senado? Não tem assim uma formatação clara nesse momento, até por conta das movimentações que nós estamos vendo na base governista, porque num primeiro momento, para tirar a Dilma, todos aderiram, né? Teve uma unificação ali desse campo, do PMDB, que foi majoritariamente a favor do golpe e do impeachment. Passado esse momento, teve uma aposta no governo Temer de que as coisas iriam melhorar do ponto de vista político e econômico. Até porque tinha o jargão lá, basta tirar a Dilma que a confiança volta e melhora a fada da confiança e melhora a economia. Nós dizíamos, não é assim, não vai acontecer assim, mas enfim, era isso que era vendido e propagado pela sociedade. E diziam que o Temer tinha mais traquejo político, ia ter mais paciência com o Congresso, né, ia dar mais voz ao Congresso, enfim. Então tinha uma expectativa muito grande do governo Temer. E que essa expectativa ficou frustrada. Porque, primeiro, a economia não melhorou, e a economia que faz o ânimo da sociedade, da população. Nós continuamos numa situação de crise imensa. Hoje saiu a notícia que nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil, mas é um dos maiores índices de desemprego. A política centrada só no Congresso, desprezando a sociedade, começa a fazer água. É um governo que não media com movimentos sociais, que coloca a polícia para mediar. Os índios, essa semana, foram recebidos no Congresso a bala e a bomba de gás. Sem terra estão sendo mortos, ou seja, os movimentos sociais do povo
são um detalhe para esse governo, né? E isso começa a ter influência na opinião pública. E aí vem com reformas que são reformas que desestruturam a segurança, proteção social mínima que a população conquistou com a Constituição de 88 e depois com os governos do Lula e da Dilma. Então isso tudo está fazendo com que a sociedade seja crítica. E, obviamente, os deputados e senadores ouvem suas bases. Nós não podemos esquecer que em 2018 tem uma eleição. O Temer não é candidato. Não precisa fazer gestos de política para conquistar voto. Mas a Câmara, todos serão candidatos novamente. E no Senado, renova 2/3. Entre eles está o senador Renan, estão outros senadores que apoiaram a retirada da Dilma e agora estão vendo que a situação não é boa. O Temer, quer dizer, na presidência, ele mostra uma dimensão política, eu acho até humilhante para o país. Ele é muito pequeno, efetivamente. Esse tamanho dele não era percebido antes, né? Porque era só muito conchavos, né? Ele realmente apequenou a presidência da República. Muito conchavo. Ele era um cara que fazia a disputa do parlamento, uma pessoa que fazia o cotidiano do parlamento, né? Conversar com os deputados, a troca de favores, de gentileza. E ele levou esse estilo para a presidência da República. Tem um projeto de nação. Qual é o projeto de nação que essa gente que está governando o Brasil tem hoje? Desmontar a Previdência Social? Cortar recursos? Paralisar investimentos? Fazer com que os bancos públicos não emprestem mais? Desmontar a Petrobras? Desmontar conteúdo nacional? É essa a política, não tem outra. O que eles pensam? Quer dizer, eles não têm sequer uma política estruturada pela direita. Eles são serviçais do capital financeiro. Senadora, e essa questão da lei de abuso, como é que foi a discussão interna dentro do Senado? Eu acho que foi muito positiva, né? Eu acho que foi, primeiro assim, simbolicamente importante ter aprovado a lei de abuso de autoridade, que não é uma lei de abuso de autoridade para o sistema judiciário, é uma lei de abuso de autoridade que vai afetar todos, inclusive nós congressistas. Ninguém quer uma sociedade com abuso de autoridade. E era um projeto de lei que já estava lá desde 2009, então foi reapresentado e acho que o senador Requião foi muito eficiente, conduziu de uma forma muito boa o processo de discussão, ouviu todas as partes. Nós chegamos a ter lá no Congresso, no Senado da República, uma audiência pública em que o próprio Moro participou, representantes dos promotores. Você tinha um grande juiz lá que participou, mas a imprensa só deu espaço para o Moro. Pois é. Exatamente. Então, assim, ele construiu isso ouvindo todas as partes. E acho que no final ficou muito bem equilibrado. Teve lá, na discussão da CCJ, uma polêmica, né, sobre a questão da razoabilidade e fundamentação, ou seja, as sentenças têm que ser razoáveis e fundamentadas. Aí disseram que não podia ter. Eu até fiz um apelo ao senador Requião, digo, se isso vai impedir a aprovação do projeto, vamos retirar dizendo que nós não queremos perseguir ninguém. Até porque razoabilidade e fundamentação de sentença é constitucional. Ele não pode fazer uma sentença que não seja razoável e fundamentada. Era redundante aqueles... Era redundante, quer dizer, mas aí fica achando questões assim, questiúnculas, né, para justificar e fazer uma luta corporativa. Isso é muito ruim. Essa questão do patrulhamento da Lava Jato ainda está perdendo força ou continua muito eficaz junto aos parlamentares? Como assim o patrulhamento? O medo de uma declaração da Lava Jato que repercuta na sua base eleitoral? Eu acho que isso era muito mais forte no início da Lava Jato. Né? Agora que foi demonstrado a falência do nosso sistema político em termos de processo eleitoral, financiamento de campanha, generalizou, é claro que isso tem impacto na opinião pública, no setor da opinião pública, né? Mas eu não vejo assim como uma coisa já que ainda esteja amedrontando tanto como era. Né? Eu acho que as pessoas lá já estão entendendo que também tem um jogo que é a judicialização da política, que isso vai interferir no processo democrático, né? E que nós temos compromisso com a democracia. Então não é porque nós temos um sistema torto, ruim, que levou a tudo isso, que nós temos que, como dizia minha avó, jogar a água da bacia com a criança junto. Nós temos que salvar a democracia brasileira. Então acho que tem uma reação, inclusive, do Congresso e de setores da sociedade contra essa forma da Lava Jato atuar, né? De jogar tudo na mídia, misturar tudo, criminalizar a política.
Então, acho que isso também fortalece um pouco o enfrentamento a esse processo. Bom, o Lula falou recentemente aí na possibilidade de conversar com o Fernando Henrique. O Fernando Henrique disse que Fernando Henrique é presidente honorário, que teria que conversar com o PSDB. Como é que você está vendo? Eu vou perguntar depois do PT, as mudanças que tem que ocorrer, que vão ocorrer, mas e o PSDB? Como é que você está vendo? Esfacelou, né? Acabou. É impressionante, assim, a gente não vê a reação do PSDB no Congresso Nacional, no Senado da República. Eu lembro que quando começou a Lava Jato, eles iam todos os dias para o plenário do Senado, principalmente o senador Aécio, dar lição de moral. De dedo em riste, chamar o PT de um bando de ladrão, que para acabar com a corrupção tinha que exterminar o PT, acabar com o PT, incitaram o ódio à sociedade, né, ditaram regras de moralidade, né, se colocaram no altar das coisas mais certas. E aí o que aconteceu? Agora nós estamos vendo como que o PSDB atuava. Né? Dinheiro no exterior, contas fora, recebimentos indevidos. Nós não temos nenhuma denúncia no PT de dinheiro no exterior, de enriquecimento ilícito, de acúmulo de riqueza pelas nossas lideranças. Não tem. Agora, do PSDB tem muito. Eles simplesmente sumiram do plenário. Sequer nem Serra, nem o Aécio, ninguém deles, sequer o líder vai falar, encaminhar matéria, discutir, matéria do cotidiano, inclusive, do Senado, que dirá para subir numa tribuna e fazer o que o Lula faz. Explicar para a população o que está acontecendo, das injustiças que estão o acusando, esclarecer, né, se defender, prestar contas. Não estão fazendo isso. Como é que você está vendo todo esse carnaval em torno da possível delação do Palocci? Olha, eu já tinha dito, quando me perguntaram na imprensa o que eu achava, eu digo, se o Palocci quer fazer uma delação, tem que deixar, não pode ser seletivos em delações, né? Ou o Palocci vai ter que se comprometer a falar mal do Lula para aceitar a delação, porque eu acho que tinha isso também. Que o Palocci, quando fez aquele depoimento, foi muito contundente, ele disse assim, tenho muitas informações de vários setores que podem levar a Lava Jato a mais um ano de investigação. E não colheram o depoimento dele. Agora parece que estão negociando. O que eu temo, Nassif, é que tenham obrigado o Palocci para aceitarem a delação a falar do Lula. Assim como fizeram com o Léo da OAS, assim como fizeram com o Marcelo da Odebrecht, deixaram ele preso, né, em cima, forçando, só aceita a delação se for nesses termos. Quer dizer, se a delação fala o que eles querem ouvir, vale. Se não fala, é porque é um complô. Pode ser assim. Vocês têm recorrido ao Supremo? Como é que você vê o último bastião da legalidade lá? Olha, obviamente que o Supremo com certeza, o último recurso que a gente tem, e sempre quando a gente pode, recorre ao Supremo, quando precisa. Mas, de fato, eu estou vendo que nós não temos uma isenção como nós devíamos ter na nossa Suprema Corte. Infelizmente, o judiciário está muito politizado, está judicializando a política e está se politizando, né? Querendo assumir um papel que não é dele. Então, muitas vezes a gente tem ministros, né? Não só do Supremo, também do Superior Tribunal de Justiça, de tribunais regionais federais, como é o caso da 4ª Região, que dão suas sentenças muito mais com base política e no que quer a opinião pública do que efetivamente o que diz a lei. Essa mais de uma centena aí de denúncias da Procuradoria, envolvendo até o ex-presidente Fernando Henrique. Há 20, 30 anos. Putz, inacreditável. Como é que você entendeu isso aí? É uma ideia de isonomia ou uma ideia de jogar para a plateia? Não, eu acho que não tinha como segurar também, né? Porque a partir do momento que eles colocaram o Marcelo, forçaram falar, quer dizer, ele falou o que eles queriam ouvir, né? Tentando justificar envolvimento do PT ou do Lula, mas ele tinha outras coisas que ele também tinha que falar, né? As coisas que foram feitas. Acho que o pai dele, inclusive, fez desabafo ali. Eu vi um dos vídeos em que ele diz assim, me surpreende agora essa ação da mídia, né, e de algumas instituições, do próprio judiciário, contra essa forma de fazer campanha, de financiamento das campanhas. Isso sempre ocorreu e todo mundo ficou quieto. Inclusive essa mídia que hoje está criticando ficou quieta, né, dando a entender que sabia, que podia até ter envolvimento e que nunca tinha se disposto a falar, né, a fazer. Então, acho que mostra, assim, eles apostaram no tudo ou nada, veio o tudo, né, e agora eles têm que lidar com isso. Mas é evidente que há, inclusive aí, quando tudo foi aberto, um tratamento seletivo por parte da divulgação.
né? Ou seja, você tem um Jornal Nacional que em 4 horas de notícias sobre a Lava Jato, depois da delação do Marcelo Odebrecht, dedica 33 minutos ao Lula e 16 ao Aécio e depois todos os outros abaixo, sendo que você tem acusações ali muito mais pesadas do que sítio ou apartamento de Atibaia, você tem dinheiro mandado para o exterior em contas em Nova York, individuais, quer dizer, e aí dedica a isso, então você vê que mesmo aí você tem manipulação da informação para formar uma opinião contra o PT e contra o Lula. E o PT, como é que... Porque o PT, digamos, esse jogo político, o PT entrou, pagou um preço mais caro por se expor a um poder judiciário seletivo e tudo, se afastou da base. Como reconstruir a mística do PT? Eu acho que nós estamos num momento de transição do PT, um movimento de transição geracional, né? E um momento também de transição do modus operandi do PT, né? Nós nascemos como um partido combativo do povo, né? Fizemos discussões sobre nossas características, de ser um partido de tática ou de ser um partido de estratégia, depois fizemos a discussão de ser um partido de massas ou de quadro, internalizamos as tendências, fizemos um programa, fizemos uma tática para ganhar a eleição, governamos esse país, e não tenho dúvidas que o legado que o PT deixou pelos governos é um legado imenso, né? Em 13 anos de governo nós conseguimos impactar muita coisa positivamente, né? Pensando que nós temos um país com mais de 500 anos de acúmulo de não reconhecimento das classes populares, de não ter direito, o Estado não ter o direito, né, à comida, à vida, à escola, à saúde como um bem necessário e básico. Isso foi reconhecido pela Constituição de 88, aprofundado nos governos do PT, então não tenho dúvida. E é claro que avançou, e é claro que, como toda organização humana, errou. Agora, não nos cabe ficar aqui fazendo avaliação de culpa. Eu acho que a gente reconhece aquilo onde nós falhamos e erramos e temos que dar um encaminhamento político para isso, né? Colocar na prática o que nós aprendemos com os nossos erros, né? Que são acúmulos de conhecimento. Então, um dos pontos é que o PT ficou muito fechado, muito impermeável aos novos movimentos, aos próprios movimentos sociais que historicamente fizeram parte do PT, como para a rapaziada aí que surge a partir da militância nas redes sociais. Como abrir o espaço para eles? Olha, oxigenando aí essas relações. Eu acho que o PT começa a fazer isso, né? Desde a luta contra o impeachment, contra o desmonte da Constituição, o PT começa a se voltar novamente, a ver que a resistência está nas ruas e nos movimentos sociais. Que o espaço institucional não é o principal espaço de atuação do partido. Eu acho que teve um momento, até por sermos governo, termos grandes bancadas, onde nós priorizamos a atuação do espaço institucional, em detrimento da atuação mais junto aos movimentos sociais, né? Então, ficou uma relação mais distanciada. Embora a gente sempre levou debates para dentro do governo. Fizemos as conferências, né? Fizemos conferência da juventude, fizemos conferência LGBT, conferência das mulheres. Foram políticas públicas vindo exatamente desse acúmulo e das lutas que nós estávamos juntos com os movimentos sociais. Então, mas por ser governo, por estar muito presente no parlamento, eu acho que a interlocução começou a ficar distanciada, né? E claro, isso teve um preço para nós. Eu acho que nessa questão do golpe, na luta pelo Estado Democrático de Direito, na luta pelas conquistas que nós tivemos, a gente está se reaproximando e vendo que a nossa luta, que a nossa disputa mesmo é nas ruas, é junto com os movimentos sociais. Agora, tem muitas mágoas aí no meio, aí tem um estacionamento muito grande das esquerdas. Você vê espaço por uma frente das esquerdas em que o PT não teria um papel tão hegemônico, ou o fato de ser o partido com mais musculatura, ele tem que manter esse protagonismo? Não, eu vejo a possibilidade de uma frente de esquerda. Eu acho que o protagonismo do PT não está em querer se colocar como hegemônico, mas está muito mais no seu dever, por ser um dos maiores partidos de esquerda que nós temos na América Latina, no Brasil, pelo histórico que tem, de buscar com muita generosidade, muita fraternidade, as outras forças de esquerda para a gente formar essa frente. Ou seja, acho que o PT tem que ter a atitude, né, de formatar essa frente. Então, isso com certeza exige de nós uma postura de diálogo, uma postura de trazer essas frentes, de conversar com os movimentos sociais, né, de restabelecermos essa relação. E você acredita que
Bom, uma pergunta, se o Lula vai ser candidato, você tem que dizer que acredita. Mas tem um plano B sendo pensado? Não, o Lula é o plano A, B e C. Será o nosso candidato a presidente. Acreditamos nisso, mesmo com todo esse massacre que ele está sofrendo, com essa perseguição, eu diria caçada, né? Porque o Lula está sendo caçado, sim, caçado, literalmente. Mesmo com tudo isso, quando sai pesquisas, aliás, uma saiu hoje, né? Mostra que o potencial de votos do Lula, essa pesquisa do Ibope que saiu, é de 47%, sendo que 33% dizem que votariam com certeza nele. Qual é a outra liderança política que nós temos no Brasil que sobreviveria a uma carga como essa? Ele tem um legado, ele tem uma história com a população. As pessoas olham para ele, e mesmo o PT, que tem 20% da preferência nacional como partido, apesar de tudo que estão fazendo de desconstrução, porque olha e diz assim, naquele tempo nós tínhamos uma política que atendia as pessoas. Isso faz a diferença. Chegou num ponto tal que qualquer investida a mais, ela é antiprodutiva, né? Porque reforça essa ideia da perseguição. Exatamente, está parecendo a curva de Laffer na questão da tributação. Chega ali, você pode aumentar o tributo, a tendência daí é cair a arrecadação. Então, eu estou achando que o Lula está na curva de Laffer, entendeu? Porque bateu, né? Caiu. Agora, eu acho que quanto mais bater, quanto mais perseguir, vai ser pior. É isso. 1, 2, 3, 4, 5. O Roberto foi gravar e não explicaram para a gente que era 2 violinistas. Bom, a nossa entrevistada aqui da sala de visita é a Fernanda Takai. A Fernanda já tem uma carreira consolidada como solista, também como integrante de conjuntos e tudo aí. E ontem fez um show aqui em São Paulo que foi um bálsamo para a alma aí nesses tempos de turbulência monumentais. Fernanda, muito obrigado aqui por sua vinda. Obrigada. Eu queria explorar um pouquinho a Belo Horizonte da sua adolescência. O que era Belo Horizonte do ponto de vista de música? Como é que era o seu universo musical? Eu fui morar em Belo Horizonte quando eu tinha 8 para 9 anos. Vim da Bahia, né? Na verdade, nasci no Amapá, fui morar na Bahia e fui para Belo Horizonte por causa do trabalho do meu pai. Na minha casa, assim, tinha um ecletismo enorme, assim, de músicas, porque meu pai, sendo filho de japoneses e sem tocar nenhum instrumento, gostava muito de música brasileira, Paulinho da Viola, Clara Nunes, nunca tocava, né? Mas era nascido aqui? Nascido em São Paulo. Ah, em São Paulo? Tá. Minha mãe já pegava Johnny Mathis, Carpenter, sabe? Já tinha um outro lado, assim. E eu ouvia muito rádio, mesmo pequenininha, e não ouvia as músicas de criança, eu queria ouvir música de adulto. Mas eu fui invadida pela invasão do rock inglês dos anos 80, na minha adolescência. Mesmo morando em Belo Horizonte, com todo o Clube da Esquina muito forte, né, ali naquele momento, as rádios tocavam bastante. Até uma rádio que eu ouço até hoje, que é Inconfidência, tocava bastante, tinha até... o rock inglês dos anos 80, o que era? Era The Cure, New Order, Duran Duran. Tá. Né? Você chegou a gravar com o Duran Duran? Eu cantei em 3 shows. Olha só. Foi um momento de tiete que eu já tinha ido esperá-los assim, no aeroporto aqui em São Paulo. Eu peguei um ônibus em Belo Horizonte, isso aí, final dos anos 80. Eu vim pra cá, minha prima, que fazia medicina na época, me levou para esperá-los no aeroporto, eu não consegui nada, teve um monte de gente gritando. Aí, muito tempo depois, a música, né, me fez reencontrá-los. Eu fiz uma regravação de Ordinary World, que é uma música bem conhecida deles, e no momento que eu fui entregar o DVD para eles em Brasília, no show que eles estavam fazendo lá, eles viram que eu tinha regravado, né? E falou, quer cantar com a gente? Eu fui cantar com eles. Olha só. E aí eles gostaram muito da minha voz, me chamaram para cantar também aqui, em São Paulo e no Rio. Então eu passei 3 dias com eles. Como é que foi a premiação do Time lá, uma das 10 melhores vozes? Como é que foi aquele concurso? Foi uma rodada de reportagem sobre o que era música boa no pop rock fora dos Estados Unidos. Então os repórteres, os jornalistas americanos, eles trocaram, acho que, material de bandas do mundo inteiro, e o Pato Fu apareceu numa lista que tinha nos primeiros nomes
o Radiohead e U2, tinha o Aterciopelados da Colômbia, tinha o Orixás de Cuba, tinha Brilliant Green do Japão e o Patofu estava ali. Eu culpo, né, a nossa entrada nessa lista muito o show que a gente fez no Rock in Rio 3 em 2001. Foi no mesmo ano e boa parte da imprensa estava ali. Imprensa internacional que estava cobrindo o festival, né? Que naquela época era muito raro você ter aqui no Brasil. Hoje os shows são recorrentes, os festivais são grandes, mas quando o Rock in Rio começou, né, a ser o principal festival de música, aí chamava a atenção dos jornalistas do mundo inteiro. E vinha todo mundo da Latinoamérica, vinha também para ver. E aí, como é que o rock mineiro, como é que se desenvolveu? Você tem uma parte do rock que pega os ritmos caribenhos, uma parte que pega ritmos nordestinos. Ali, como é que se deu? O John, que é meu marido, antes do Patofu, tinha uma banda que se chamava Sexo Explícito. Meninas botaram? Era super engraçado. As pessoas entravam no show achando que era Sexo Explícito, era uma banda chamada Sexo Explícito. E eles tinham muita influência, eu acho, do pós-punk, sabe? Ali era anos 80 e acho que antes dessa turma do John, que tinha o último número também, tinha o 14 Bis, né? Que fazia aquela transição um pouco, acho que do Clube da Purinho com o rock, com uma coisa até progressiva que vinha da história do Venturini, né? Com a banda que ele tinha antes. E aí vem o Patofu. Na mesma época, a cena mineira tinha a Overdose, o Sepultura, fazendo heavy metal. Então, assim, a gente tem uma cena até hoje muito forte de heavy metal. Belo Horizonte, quando a gente vê hoje, virou um centro musical extraordinário. É muito amplo, né? Não só a canção, os filhos e netos da esquina, violão. Música instrumental, né? A música instrumental é muito rica também. Tem muita gente, da geração do Patofu, por exemplo, o Skank, que já no início deles mesclava o pop rock com calango, né? A gente tem no Vale do Jequitinhonha tem uma produção também muito expressiva das pessoas cantando as paisagens de lá. Eu acho que esse tamanho de Minas Gerais e toda a diferença que há de topografia, geografia e comida e climas, né, faz acontecer música de todo jeito, né? Dependendo de onde você está, você tem uma expressão. Tem a Minas Nordestina, Minas Paulista, Minas Centrais, mas o fator mineiro consegue ser homogeneizar tudo lá, é uma maravilha. Isso eu queria ver um pouco você, porque as suas músicas você tem um lado lírico contido, que é uma graça, leve e tudo. Como é que você, inclusive nas composições, você segura, digamos, as emoções e consegue passar aquela tranquilidade sem incorrer aí em visões mais dramáticas da música? Eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade, assim, né? Eu tenho um perfil, assim, de vida, até de carreira, eu acho mais discreto, né? E também eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, eu escuto mais do que eu saio falando. Eu falo muito em entrevista que me perguntam, mas assim, na vida real, eu sou pessoal, inclusive, você é discreta. Eu sou muito observador. Eu gosto muito de observar as coisas e que me ajuda muito num outro lado que eu desenvolvi ao longo da carreira, que foi o de escrever crônicas e contos, né? Já há algum tempo. Eu gosto muito de preservar um pouco do lirismo da ingenuidade, sabe? Um pouco da vergonha, um pouco da cerimônia. Então, assim, nas músicas que eu escolho cantar, ou eu faço, tem isso, tem esse sentimento. É o que te aproximou da Nara Leão? Olha, talvez sem querer, assim, né? O jeito de cantar dela, sem dúvida, pra mim, pra várias outras cantoras, foi um alento, né? Porque antes do estilo de Nara e do João Gilberto, não existiam os cantores de microfone, são os cantores de peito aberto, né? E a nossa virtude, eu acho, é você preservar o timbre da voz falada, cantando no microfone
do jeito que você fala. Sem aquele vibrato lá. Não tem muito vibrato, mas é engraçado porque eu me encontro com as pessoas, às vezes, e aí as pessoas falam, nossa, mas a sua voz é igualzinha quando você canta. Eu falo, porque sou eu que estou cantando mesmo. Não, porque às vezes a gente escuta um cantor e ele tem um timbre de voz completamente diferente, cantando e falando. Então, mas esse negócio do lirismo contido aí, sem arrebatamento, é muito característico da canção mineira também, né? É verdade, é verdade. Se você for pegar de uma maneira Mineiro, geral... então um lirismo mineiro nipônico. Porque tem também, né? Tem a parte que é forte da minha ascendência. Pois é. Eu gosto disso. É romântica. Acho que eu não sou uma pessoa muito romântica, mas eu gosto do romantismo. Tá. Dessa... Mas está senhora das suas emoções. Exatamente, sem me mostrar muito, mas eu gosto de perceber o detalhe. Acho que o romantismo, ele preza muito pelo detalhe, pela atenção, né? Pelo fale baixo e seja notado numa hora muito especial. Então, eu gosto disso. Quem são os poetas que te encantam? É engraçado, eu apesar de trabalhar com música e tudo, eu sou muito mais da prosa do que da poesia. É até uma crítica que eu me faço e várias pessoas me falaram, né, que eu deveria, né, me aprofundar mais, até ir para o outro lado, às vezes para os haikais, né, também pegando mais. Mas eu gosto muito do Drummond, falando de alguém que é ali da minha terra, e eu aprendi a gostar de Drummond também pela prosa, justamente porque é um grande escritor, um grande cronista, né? Na minha adolescência, que era antes de você nascer, a crônica e o conto curto lá era o sonho de todo mineiro que começava a escrever, né? Porque tem um esquadrão ali que é fantástico. O Fernando Sabino, eu acho, é um dos grandes nomes, né? Assim, e permanece até hoje. Você vê que as crianças brasileiras, elas aprendem a ler e os primeiros passos em relação a estilos literários muito feitos por autores mineiros, cronistas. Mas o Drummond tem isso, que muita gente, o Drummond é um poeta, mas ele é um grande cronista. Não, era fantástico. Sabe que na minha cidade tinha uma senhora que eu conhecia aí de vida, que nos anos 30 ela foi para Belo Horizonte como professora de Poços, e as de Poços iam de boininha vermelha. E o Drummond escreveu uma crônica lá no estado de Minas sobre as boinas vermelhas. E ela mandou uma carta para ele e eles se corresponderam até a morte dele e nunca se viram. Olha, muito interessante. Tem que recuperar essas cartas. Pois depois que ela morreu eu tentei ver, a filha mandou uma carta só, mas até aquele problema da filha dele, tudo que ele passou, ele compartilhava com ela. Eu gosto muito, assim, as cartas que a Clarice trocava com as irmãs. É muito interessante, né? Porque pega... Você, na era do e-mail, você escrevia cartas? E eu até hoje, eu respondo cartas de fãs, que são poucas hoje em dia. No começo do Pato Fu, como a gente é uma banda que surgiu cartas de papel? há 25 anos, carta de papel, assim. Olha só. Pessoal, hoje tem bem menos, mas assim, no começo do Pato Fu, muita carta. E eu respondi. Eu encontro na estrada gente que falou assim, eu tenho uma carta que você escreveu. Carta mesmo, não era só cartão postal. Eu escrevi carta, respondia com a minha letrinha, tudo. E eu lembro que a gente não tinha papel timbrado bonitinho do Pato Fu, mas a gente tinha uns adesivos, eu colava. Porque quando eu era fã, pequenininha, eu recebi uma carta da Blitz. Olha só. A Blitz foi uma banda brasileira muito organizada, né? Organizada assim, né? Aí tinha logomarca, tinha papel de carta, não sei o quê, e eles tinham um endereço de fã-clube que você escrevia e você tinha resposta. E é muito importante você ter resposta. Se você botar um endereço hoje de e-mail e você não tem um tratamento adequado, né? Você fala, por que colocou então, né? Tipo o saque das empresas, ou, né? Então, a gente vê nas redes sociais as pessoas reclamando, mas você tem um atendimento via e-mail que não atende, né? Então, assim, eu sempre achei que me disponibilizando a responder tinha que ser sério o negócio. Então, eu tirava um dia da minha vida, toda semana, para botar em dia a correspondência papel. Hoje eu faço isso menos, porque as pessoas, né? Mandam menos, mas eu gosto muito. Eu gosto muito de escrever, de conhecer o outro pela letra,
até a organização mental das pessoas você percebe pelo jeito que a pessoa escreve. Você fez caligrafia, não? Não fiz, não. Não, mas eu gosto disso. Mas é gozado esse negócio. Não é? De Você fala assim, olha, pela letra. pessoa data, ela começa, ela divide os parágrafos, ela escreve, o pensamento é fluido, ou é truncado, não estou entendendo, voltou no outro assunto ali atrás. Eu gosto de descobrir esses caminhos. E com as crianças, como é que foi essa descoberta? Foi com a filha que nasceu? Eu acho que foi com o fato de eu ser a mais velha em casa. Pro meu irmão mais novo, eu tenho 2 irmãos. Do meio tenho 3 anos de diferença, mas pro mais novo tem 8 anos. Então eu cuidei dele e minha mãe teve durante algum tempo escolinha infantil. E eu já tocava violão. Então às vezes eu ia lá passar o tempo e tocava violão para as crianças. E a música sempre encanta, né? Mesmo que eu não tocasse muito bem, o fato de eu chegar com o violão, estava aprendendo também, mas já sabe fazer aquele grupinho em torno, assim? E eu achava isso bem bacana, a socialização através da música. Você botar as crianças que estão completamente dispersas numa rodinha, ensinar uma música para elas. Aí quando aconteceu Deus virar mãe, né, depois de um tempo já, a Nina apareceu, eu comecei também a prestar atenção no que as crianças estavam ouvindo. E lembrei do meu próprio caso, que eu não ouvia só música de criança, né? Eu ouvia Gilberto Gil, eu ouvia Chico Buarque, Você disse no música de brinquedo, na infância. E a gente transportou para música de brinquedo isso, assim, vamos pegar a música pop de adulto com uma sonoridade, né, com os brinquedos, com miniaturas. E foi um grande sucesso, foi uma coisa que aproximou, renovou meu público, né? Imagina, a melhor forma de renovar o público é ter público bebê na barriga e criança pequenininha no show. Você sabe que em Minas tinha o Timbal, que era um deputado do Estado Federal muito gozado, ele ia toda semana no Cine Brasil lá e dava bala para a criançada, estou preparando o meu eleitorado. Olha só, de certa forma, eu acho que o impacto de um show pela primeira vez, e muitas crianças viram a música de brinquedo como o primeiro espetáculo de música, nossa, isso vai ficar para sempre com eles, né? E eles descobrindo a minha carreira e a carreira do Patofu tradicional, sem ser de brinquedo, né? Em outros momentos, com certeza vai trazer um sentimento muito bom, né? Você tem a percepção do tempo bem nítido aí. Você tem a percepção dos detalhes, até nas cartas, de analisar reações. Como é que você reage? Eu vi um pouquinho você falando no show ontem, mas é esse clima tão opressivo que se abate sobre o Brasil. Eu sou uma pessoa muito otimista, sempre fui. Eu tenho até uma camisa do meu amigo Ronaldo Fraga, que ele tem uma camisa que é otimista só de raiva. Porque parece que querem jogar uma bomba por dia na gente, pra gente desistir de viver, pra não acordar mais, não sair da cama, né? Eu fico muito desacreditada, mas ao mesmo tempo eu sei que se a gente mesmo não fizer nenhum movimento em relação a os descalabros que a gente achava que existiam, mas não que fosse de uma forma tão sistêmica e pegando como se fosse uma doença gravíssima que a gente não sabe por onde começa a tratar. E várias instituições e pessoas sendo desacreditadas e não sei, eu ainda continuo otimista e quero fazer minha parte como cidadã, de alguma forma, desde levar a sério a reunião de pais da escolinha, a reunião do bairro e indo votar no orçamento participativo. Entendeu? Assim, o que eu posso fazer na minha esfera individual, pequena? A gente tem que se levar a sério, tem que ser muito correto. Acho que chega de um passar a perna no outro. Isso acontece assim, comprando verdura, né? E como é que você vê nesse sentido a criançada que está vindo aí, essa nova geração de secundaristas, de crianças com todo esse acesso à informação? Como é que você está vendo essa... Eu acho que o acesso à informação deles foi uma coisa que eu não tive. Eu vivi, na época da ditadura, eu ia para a escola e eu não sabia que a gente estava vivendo a ditadura. Eu cantava o hino nacional e marchava lá no 7 de setembro. E assim, como eu não tive ninguém da minha família
que se envolveu de uma forma violenta, né, ou praticando ou sofrendo nos tempos da ditadura, talvez tenha passado meio despercebido pra gente, né? Mas eu sinto que eles, os secundaristas, por exemplo, a forma como eles têm se comportado e se colocado, e falando que eles têm opinião, que eles têm que ser ouvidos, que eles participam, eles se organizam, eu acho muito bom que isso esteja acontecendo e que eles tenham os instrumentos para isso, para esse tipo de organização. Eu estava no show lá, você tem um conjunto de músicas que você levanta, inclusive alguns clássicos aí populares, que você coloca tudo dentro daquela... Você é o João Gilberto do pop, digamos assim. Você tem um jeito de tocar que cabe tudo. Quem são os seus autores, assim, dos tradicionais que você mais gosta? Eu sou muito, muito fã do Gilberto Gil. E não só das músicas, eu gosto muito da postura dele. Ele é fantástico. Né? Da postura pessoal. A atenção que ele tem com todo mundo, a seriedade com que ele leva a vida. E ao mesmo tempo toda a incrível poesia, as músicas que ele fez e tudo. Adoro, é um dos meus preferidos. Eu tento levar para o palco essas músicas que você olha assim, elas não vão combinar, né? Tipo, não vai dar Benito de Paula perto do Padre Zezinho. Mas o Benito de Paula, no meu tempo havia um preconceito grande, besta contra ele. Ele é um fantástico compositor. Será que é porque ele tocava samba no piano? Pode ser, né? Ele era samba no piano, maravilhoso. Mas você tinha aquela linha da MPB, muito preconceito que vem daquela campanha contra as guitarras, ele não era um pouco impuro, uma besterol lá, mas realmente ele ficou meio marcado na época. Mas assim, acho que ainda bem que as pessoas mudam de ideia, né? Ele é um clássico. E ele você pega os discos do Benito, é uma grande música atrás da outra. E ele continua a tocar, eu assisti lá em Belo Horizonte, há pouco tempo, quando eu fiz a regravação do Como Dizia o Mestre, que é a música que eu canto no show, ele foi, eu abracei e tudo, e acho que ele mesmo ficou surpreso, assim, primeiro de uma mulher gravar essa música, né? Porque nenhuma tinha gravado. E ela foi feita para uma mulher cantar, né? E foi muito carinhoso. Mas você quer mostrar pra gente? Ué, mostra. Bom, vou pegar o violão que não é meu. O meu violão foi embora para Minas Gerais. Acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. Tanta coisa muda nessa hora que o mais valente dos homens chora. Acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. Tanta coisa muda nessa hora que o mais valente dos homens chora. A melhor parte agora. Diz que faz e acontece, que não tem medo de nada, levanta a voz fala alto, maltrata a mulher amada. Quando ela cisma e vai embora, a montanha se desmancha e o mais valente dos homens chora como criança. Essa música foi feita para uma mulher, né? Esse outro preconceito, o que era? Quando você cantou lá, eu achava que era a Gonzaguinha. Eu não lembrava que era... Benito. Linda mesmo. Linda mesmo. Você pôs o Zequete também lá, fantástico também. Que aí foi do disco que eu fiz com as músicas que a Nara gravou, né? E ela gravou coisas muito diferentes. Não só foi conhecida como a musa da bossa nova, mas depois teve uma fase altamente politizada, né? Que ela cantando as músicas. Ela trouxe de João do Vale. Teve um espetáculo, né? Opinião. E passou depois para apresentar autores nordestinos. Ela apresentou o Robertinho de Recife, né? Robertinho foi Capinã. Ela teve esse papel importante que é autoral, é intérprete, mas é tão autoral, né? Você escolher um repertório e dizer coisas através do repertório Outro dia eu consegui uma gravação, um arquivo de gravação do Torquato Neto, que morreu cedinho também. Foi muito novo. Mas a Nara era um monumento mesmo. E uma coisa que, fazendo o trabalho dedicado a ela, eu fui conhecer muita gente que trabalhou com a Nara. E as pessoas eram
unânimes assim, em falar que ela era uma pessoa muito boa também. Ela era uma pessoa que não queria criar arestas, sabe? Ela tentava fazer com que tudo ficasse agradável. Então, assim, mesmo que tivesse muita confusão, ela era uma pessoa suave, né? E eu acho isso também uma qualidade muito boa, assim, por isso eu acho que o disco foi feito para a pessoa certa na hora certa, porque é tão legal você ter uma artista, que você gosta da arte, mas a pessoa também é uma pessoa bacana, a história de vida dela é legal. Parece que você está descrevendo a Fernanda Takai. Ah, que é isso? Não, que é isso? Não, você tem uma... E, aliás, você tinha uma fã, tem uma fã, acho que era a Dilma. Sim, verdade. O ex-presidente era muito fã da sua... Ela diz que a minha voz acalmava, né, durante as andanças aí. E as composições, como é que é seu processo de composição? Meu processo é o simples, básico. É violão na mão, folha de papel e lápis. Você costuma pensar no meio do caminho, tem insights, questão em gravador, essas coisas, não? Eu não tenho muita insights assim, na rua, ou no hotel, viagem, de melodia, não. Melodia, geralmente, eu estou trabalhando em casa, de melodia e harmonia. Mas de ideia, sim. De ver uma cena e falar assim, eu queria... isso dá uma canção interessante, falar sobre esse tema. Né? Uma música que surgiu assim, e através de foi justamente, eu estava falando que eu leio menos poesia do que prosa, mas foram os versos do Climério Ferreira, um poeta do Piauí, que me levou a escrever uma música que estava acontecendo justamente naquelas primeiras manifestações violentas que aconteceram ali na época da Copa América, né? Não foi? Teve quebra-quebra. 2013. Então, tinha muito quebra-quebra, aí começou a ter aquelas coisas, você é do time de lá, você é do time de cá, e assim começou as pessoas começaram a brigar, e aí, baseada em umas coisas que eu tinha lido, ele me mandava os poemicros, que ele chamava. Então eram poemas de 3 linhas, 4 linhas, tudo. E eu fui guardando. Ué, cai aí. Aí eu vi um que falava de mas eu fiz uma leitura de vários que me levaram a pensar sobre uma pessoa que ela não queria tomar posição, ela não queria escolher um lado, porque as coisas ainda estavam se acomodando, ela tinha que ver de longe para poder, meio como uma história, né? Assim, é difícil você falar sobre o que está acontecendo agora comigo. Eu tenho que esperar ficar mais velha, rever e entender o que aconteceu. É muito difícil falar como é que você é hoje, né? E aí foi uma música que virou, uns versos dele, virou o Quase Desatento, que é uma música que eu chamei também para terminar comigo a Marina Lima. Olha só. Que a gente terminou com os versos do Climério. Então mostra pra gente. Pedacinho? Esse seu uai foi bem mineiro aí, ó. Ele fitou fixamente o infinito e nunca mais voltou. Nem reconhecia a própria sombra. Maravilhosamente só ficou. Às vezes há um universo, às vezes há um novo chão, uma esperança do que não se deu, uma lembrança do que nem nasceu. Questionou-se culpado por não aderir ao movimento. Seguiu só sem ninguém ao lado, sem palavra de ordem, ao sabor dos ventos. Então era meio isso assim, que a gente não sabia para que lado. Agora a gente tá meio assim também, fala assim, corra para as montanhas. E quem está nas montanhas corre para onde? Nossa, não é? Essa polarização é irrespirável. Tá meio difícil. Vem cá, você cantou ontem uma música, uma nova de japonês. Você domina o japonês? Eu falo um pouco de japonês. A música que eu fiz foi uma versão do Barquinho. Isso. Né? E foi um japonês, o Ryosuke Ito, que é um amigo nosso, gosta muito de música brasileira. E quando eu fui lançar o meu
disco no Japão, o primeiro, tem tradição lá ser incluída uma faixa bônus. Né? Todos os artistas fazem isso, assim, é uma tradição. E aí eu falei, poxa, o Menescal, ele participou do meu disco, né, Onde Brilham os Olhos Seus, mas eu não gravei nenhuma música dele. Ele tocou em Insensatez. O Menescal, o faro que ele tem para... Era cantoras, mulheres mesmo, ia acompanhar, ele é fantástico mesmo. Não, e ele é um artista assim, que é uma pessoa incrível. Talvez um dos mais generosos. Sim. E é aquela coisa, né? Ele tá com o violão aqui, ele fala, Menescal, você conhece essa música? Não, eu não conheço não, mas canta aí. Aí você começa a cantar, ele vai tirando a música em tempo real, sabe? Assim, Então, ele viaja o tempo inteiro, viaja o mundo todo, tá sempre de bom humor. Então, assim, se eu tiver uma carreira longa, que seja assim, tipo Menescal, sabe? Que viaje bastante e que leve a vida de uma forma leve. O espírito do barquinho faz parte dele mesmo. Sim, faz parte dele. E eu até vou cantar com ele de novo, já fiz algumas participações com ele, e em breve a gente vai se apresentar junto outra vez. E é uma pessoa maravilhosa. Maravilha. Fernando, obrigado aí por sua obrigada. participação aí. Que ótimo, fiquei feliz também. Manter a gente informado dos shows aí pra gente... Pode deixar, pode deixar. Tô em todas as redes, Fernanda Takai. Tá, filho.